Oi, oi, sou Bruna Eugênio e a gente está aqui hoje para fazer um podcast chamado O que eu sei sobre vendas. O que eu sei sobre vendas é um bate-papo com pessoas reais e a gente vai começar com mulheres reais que estão na área comercial, no mercado corporativo, que são pessoas que vivem, respiram e construíram uma trajetória incrível com vendas. Vendas, ele é um assunto que não existe uma formação, não existe um método comum, existem várias teses, passos e metodologias, mas o que a gente quer aqui é um bate-papo democrático sobre a realidade de quem está construindo no mercado uma trajetória e uma carreira de vendas incrível. E hoje, no que eu sei sobre vendas, eu tenho uma convidada super especial, Tainá Oliveira. Bem-vinda ao que eu sei sobre vendas. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu estou lisonjeada de estar aqui hoje com essa baita mulher, linda, poderosa, focadíssima, bem-sucedida, uma filha linda. Obrigada. Obrigada. Legal. E eu queria... Normalmente nos podcasts a gente vê muito a pessoa que está tocando o podcast, né? Apresentando o convidado. E eu acho tão pobre eu te apresentar, eu acho que é tão mais rico você falar pra gente quem que é a Tainá. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Tainá e como é que foi a tua trajetória, né, até aqui. Tá. Bom, toda vez que eu preciso explicar um pouco sobre quem eu sou, da onde eu vim, eu sempre começo falando do trabalho, porque o trabalho é uma parte muito importante da minha formação e do que me trouxe até aqui. Sou mineira, mãe do Davi, de 15 anos, da Celine, de 11 meses, quase um aninho. Mulher do Daniel, esposa do Daniel. E uma apaixonada por vendas. Estou há 17 anos em São Paulo, vendendo. Eu estava fazendo essas contas essa semana. 17 anos em São Paulo, 17 anos que eu saí de casa. E desde que eu vim para São Paulo, eu vim por conta de um casamento, um primeiro casamento que foi fracassado. Casei muito nova, 20 e poucos anos. Não estava grávida, casei, enfim, por contextos regionais, culturais. Me coloquei nessa situação. E desse casamento veio meu primeiro filho, Davi. E eu acho que o melhor de tudo da história foi uma oportunidade gigante de ter vindo para São Paulo. Que acho que você também tem uma boa história para contar sobre São Paulo. E São Paulo, acho que é o lugar para estar aqui, né, quando a gente fala de América Latina. Eu sou muito grata, é uma cidade que me trouxe para vendas. Eu nunca tinha estudado ou pensado em cair nessa área. E tem várias histórias muito boas e sou muito apaixonada pelo network, pelas oportunidades, pelos lugares que eu já andei, pelas pessoas que eu já conheci, que vendas me trouxe. Então, são 17 anos de história, algumas empresas, boas histórias ruins, um pouco de tudo, mas apaixonada. Como você, acho que isso a gente tem em comum, né? Que somos profissionais apaixonadas. Somos mesmo. E tu sabe que quando tu fala que tu veio para São Paulo e São Paulo te deu esse campo, né? Porque, assim, os negócios, eles estão aqui, né? Pra gente que não é de São Paulo, e tem muita gente que começa a carreira na sua cidade, no seu estado. O Brasil é gigante, né? E tem muito negócio, muita oportunidade em tudo que é lugar. Mas São Paulo eleva muito a régua, né? Como é que foi a tua trajetória depois que tu veio? Eu não sei, tu trabalhava com vendas antes? Foi algo planejado até? É uma boa pergunta. Quem planeja venda? Quem que planeja ser vendedor, né? Nossa, o que eu vou fazer na minha carreira? Vou estudar para vendas. Como é que foi isso? Como é que se deu a tua trajetória? Como é que tudo isso começou? Quando eu vim para São Paulo, com 21 anos, eu nunca tinha trabalhado antes. Mentira, eu tinha trabalhado de vendedora numa loja em Minas Gerais, em Lavras. Mas era uma coisa bem informal. Mas quando eu vim, e eu me recordo que eu não tinha formado ainda, eu estava terminando a faculdade, eu transferi meu curso de administração para São Paulo. E meu primeiro dia de aula foi muito chocante, porque eu fui para estudar de noite, né, que é mais comum em São Paulo, cursos noturnos. E quando eu cheguei na aula, eu vi todo mundo com uma cara de cansado, acabado. Não sei, acho que eu nunca te contei essa história. E aí, quando eu falei, gente, onde essas pessoas estavam? Da onde elas saíram?
E aí eu comecei a me tocar que, cara, aqui o ritmo é diferente. Porque no interior as pessoas costumam estudar primeiro, terminar a graduação, fazer um mestrado, um doutorado. Às vezes segue muita, das maioria, pelo menos do meu ciclo familiar, segue uma carreira acadêmica. Difícil as pessoas que se arriscam no mercado. Então é um ritmo de vida diferente. Não sei o que é o certo, o que é o errado. É difícil colocar aqui uma régua de julgamento. Mas eu percebi que eu precisava me adequar àquele meio. Você queria chegar com a cara cansada Queria também. chegar com a cara cansada. Coloquei meu currículo num site de procuras de emprego com nenhuma experiência, porque eu não tinha nenhuma experiência. E por sorte, ironia do destino, constatação estelar, enfim, caí no mercado de vendas de BI. Foi meu primeiro emprego como estagiária. Olha, já começou com tecnologia, que legal. Era estagiário, eu lembro, é muito legal lembrar, porque não tinha todas as ferramentas que se tem hoje para prospecção, para gerar lead, campanhas. Era uma lista telefônica, um telefone mesmo e uma secretária para se burlar. Era isso que tinha que fazer. Era isso a vida. E eu lembro quando a gente agendava uma reunião, era uma felicidade, era tipo fechar um negócio, eu conseguia agendar uma reunião. E agendava a reunião e pegava... Não tinha Waze, não tinha, imagina. Era imprimir Google Maps e sair da onde você estava, cruzar a cidade. Sem conhecer São Paulo. Então, assim, era um aprendizado atrás do outro. Mas, desde então, comecei na área de vendas. E nessa jornada, meus primeiros clientes que eu fechei por essa empresa... Eles eram grandes clientes e a empresa não esperava que uma estagiária pudesse fechar aqueles tamanhos de negócio. E eu ganhei comissão. E aí eu gostei. Bom, aí a coisa começa a mudar, né? Aí eu acho que aqui a gente consegue navegar. Então, no primeiro nível ali, quando eu me entendi vendedora, foi o dinheiro que me trouxe uma percepção de que era onde eu queria estar. Apesar de, no começo, ter vergonha de falar que era vendedora. Sério? Você tinha esse... Porque, assim, a área comercial, ela tem um estigma, né? Ela tem essa coisa... Porque, assim, a venda... vender, o profissional de venda é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Então, você trocava lá... meia dúzia de um produto que você produzia por meia dúzia de um outro produto que o fulano produzia. Isso aí já era venda lá atrás. Exato. E há 17 anos, quando você começou, era lista telefônica, fazendo cold call. Exato. E eu te garanto que 17 anos pra frente ainda feito assim. Ainda tem secretárias para se burlar e tal. Burlar não é a melhor palavra, né? Mas assim, pra engajar, né, no teu propósito. Encontrar uma abertura pra conversar, né? Sim. Então, e eu acho que isso tem uma grande conexão com o tema de que ninguém nasce e ninguém planeja a carreira sendo vendedor, né? Você é formada no quê? Eu sou administradora. Eu acho... E foi ótimo... Tem MBA, tem, enfim... Nenhuma de vendas. Você não se formou, eu quero me formar, quero me preparar para ser vendedora. Não. Eu sou administradora, fiz um MBA em People Management pelo INSPER. Mas mesmo dentro do acadêmico, que é fundamental, e falando sobre um pouco da vergonha, conectando aqui a vergonha de ser vendedor com o acadêmico, vindo de uma família, um pai professor, meus irmãos todos com mestrado, doutorado, a comparação era muito clara na família, de que a Tainá, ela não estudou, ela tá ali porque era o que tinha para ser feito. Então, não era uma coisa planejada e pensada. Era assim, foi o que deu para fazer. E aí, nesse lugar de não sou preparada para ser vendedora, eu me desconectei um pouco da cultura da minha família, trazendo uma nova profissão, novos contatos. E à medida que a vida acontece, eu percebi que sim, o acadêmico é fundamental. E o network também é fundamental. O network, ele pode te colocar em lugares que o acadêmico não te coloca. Então, não tem um ou outro, né? Os dois são importantes. E São Paulo, como você falou no começo, é uma grande rede de relacionamento para construir. Tu sabe que São Paulo me surpreende a todo tempo, né? Eu acho que networking, ele é muito forte para a área comercial. Mas não só para você fazer negócios,
mas principalmente para você construir tua carreira, né? Das pessoas lembrarem do teu nome, do teu trabalho, em uma determinada negociação que vocês trabalharam juntos, em uma determinada companhia que você estava entregando o teu trabalho naquele momento, e um colega de trabalho se movimentou e lembrou do teu nome para uma determinada oportunidade. Então, networking, ele acontece a todo momento, né? Liderados que reconhecem, indicam líderes, clientes, enfim, networking. Eu acho que São Paulo é muito rico nisso. E quando eu vim para São Paulo, eu não sei se tu teve essa sensação. Eu achava que São Paulo era um negócio que ninguém se conhecia, porque é muito grande, né? E, na verdade, tu percebe que não. Que esse mercado não é tão grande assim. Tem muita gente, obviamente, isso é estatístico. Mas quando tu tá entregando o teu trabalho para um determinado segmento, né? Ou seja, você trabalha com vendas de uma forma nichada, né? Uhum. Eu vendo tecnologia, mas tecnologia é um mundo, né? Que é um pouco o nosso trabalho aqui, né? Você também trabalha com vendas com tecnologia desde o início da sua carreira, o que é incrível, né? Agora, a minha realidade já foi um pouquinho diferente, mas foi bem pautada em tecnologia. Então, quando você vai nichando um pouco mais, fica menor ainda, né? Então, assim, as pessoas se conhecem muito, os clientes muitas vezes são os mesmos para uma necessidade diferente. Então, parece grande, mas no fim das contas, não é. As pessoas se conhecem, elas lembram do seu nome, elas vão te indicar. Elas circulam pelos mesmos meios, né? E como isso é importante, né? Você ter o networking e deixar uma marca forte do teu trabalho, do que tu é capaz de fazer. E aí, até queria aproveitar e te fazer uma pergunta nesse contexto. Se hoje, um colega de trabalho fosse descrever a Tainá, como é que você seria descrita por esse colega de trabalho? Dado que esse tema de networking veio, né? Eu dentro desse mundo de tecnologia que sim, é grande, mas é pequeno, né? Porque as pessoas trocam de cadeira e se falam, se vem um evento aqui, um ali. Realmente a reputação, ela se torna um valor que você não pode... E a reputação é uma coisa que não é negociável, né? Ela não tem uma... Porque se você dá um passo e contra a sua reputação, depois você vai dar mais um. Então, é um valor que tem que ser sagrado e bem cuidado. Mas... comecei no mundo de analytics, depois eu naveguei um pouco com soluções de gestão, depois andei por atendimento e hoje estou em dados. Então, se você me perguntar como que o meu colega me definiria, cada um de cada tipo de tecnologia vai definir de um jeito diferente. Hoje, no mundo de dados, que é o mundo que eu tenho vivido intensamente, são pessoas que têm um perfil bem diferente do meu. Da minha formação e da construção da minha carreira. Mas acho que um dos valores que eles mais percebem é a energia. A energia. E eu sigo acreditando que isso é contagiante e transformador. Porque é uma capacidade de você transformar o olhar e vibrar e trazer cor para questões que podem ser chatas, que podem ser burocráticas ou que podem ser problemáticas, e você encarar de uma perspectiva positiva faz toda a diferença. E hoje eu acho que no mundo de dados, trazendo vendas com esse brilho, esse é uma característica que eu acho que as pessoas percebem. Destaca, marca, né? Marca. Tu sabe que eu tava falando sobre isso essa semana. E uma das coisas que eu acho que é muito marcante, eu acho que é um baita de um delineado muito chave para um profissional na área comercial, é a capacidade que ele tem de lidar com problema. Porque assim, a venda, ela não é só comemorações, né? Assim, é um pouco... É só 5 minutos de comemoração, né? É isso. O dia todo porque, de luta. Exato, né? Um processo. Para você chegar num sim, você toma... clichê falar isso, né? Mas você toma 55 mil nãos antes. E esse é o normal. Esse é o processo para você vender, né? Então, se o vendedor ele não consegue encarar uma situação de problema,
de desafio, de objeção, de tomar não na cabeça e fazer... Com otimismo e resiliência, não sai do lugar. Né? Não vai pra frente. Eu acho que isso tem um pouco dessa questão que tu traz de energia, né? De você ver o lado positivo das coisas e ver um problema e achar, cara, tá bom, é um problema, a gente tem que transpor. Exatamente. Eu percebo que esse valor para vendas, ele é transformador. E eu consigo claramente ver na minha jornada pessoas que tinham uma postura otimista e que eram pessoas vitoriosas, que deu ruim aqui, mas encontra uma alternativa, encontra um caminho, encontra um jeito de chegar no objetivo final, do que você chegar, encarar um não e ir embora para casa e depois chegar num fork e justificar, não deu certo. Não deu. O cliente falou não. É tenso, né? É tenso. Outra coisa que eu queria que você falasse um pouco mais da tua trajetória. Eu conheço, né, bem a tua trajetória. E, pessoalmente, admiro muito, né? Aliás, não sei se todo mundo sabe, mas a Tainá foi minha líder, né? Na minha vinda para São Paulo. Você era líder de vendas, né? Líder de uma unidade. E foi a Tainá que me contratou vindo para São Paulo, né? Então, até a gente tava brincando. Acertei, hein? A gente tava até brincando aqui que a minha vinda para cá é uma super culpa sua, né? Obviamente, teve muita gente envolvida nesse processo, mas eu sou muito grata por ter vindo para São Paulo. E eu tinha uma admiração, eu tenho uma admiração bizarra por você, né? Primeiro porque você... Cara, você... tem essa história, né? Que você falou, tô há 17 anos aqui, trabalhando com vendas, nananana. E você conquistou muita coisa, né? Através do teu trabalho na área comercial. E aí, te picou a comissão lá atrás, né? Comissão. Isso te picou lá atrás, isso veio ficando. E você é uma mulher de sucesso. Sim, isso é inegável, né? Isso é inegável. Eu acho que tem vários marcos na tua carreira, premiações, conquistas pessoais, materiais, que evidenciam o sucesso que você teve nessa trajetória, né? Teve alguma coisa que aconteceu ao longo da tua trajetória que você falou assim, nossa, isso aqui é um marco de sucesso para mim. Cheguei lá, alcancei o ápice da minha carreira. E cada um tem o seu ápice, né? Eu acho que a gente tem que ser muito justo aqui a dizer. Então, às vezes, o ápice pra mim é baseado na minha trajetória, né? O ápice pra ti é baseado na tua. Mas assim, teve alguma coisa que aconteceu que você falou assim, eu tô no caminho certo. Eu acertei, né? Eu realmente tô tendo sucesso na minha trajetória como vendedora. O que foi isso? Teve alguma coisa? Teve uma coisa. Na verdade, o dinheiro... Ele é muito bom, eu gosto de dinheiro, eu trabalho bastante porque eu gosto de viver coisas boas, todo mundo tem a opção de caminhos e mais uma vez voltando, não tem o certo, tem errado, tem o que você se adapta e o que te satisfaz. E eu gosto de viver nesse mundo de São Paulo, Faria Lima, é um lugar que eu me sinto bem. Temos nossas questões, mas relativamente é onde no momento eu tenho me encontrado. E óbvio, viagens, bolsas, imóvel, chegou o momento do imóvel, são coisas importantes, mas se eu tivesse que responder uma coisa para você, da onde eu percebi que eu estava no lugar certo, o que o dinheiro me trouxe, que me fez ter essa certeza, foi a minha liberdade. E foi a liberdade, entrando um pouco em história pessoal, foi quando eu decidi divorciar do meu primeiro casamento. Eu não tinha tanta estrutura naquele momento, mas eu sabia que aquele casamento não era um lugar para eu ficar. E eu não ia me colocar naquela situação, sabendo que não era adequada para mim. E ali eu tive liberdade, força, liberdade, né, determinação e mais ambição para correr atrás. Mas foi onde eu pude falar não e tomar um outro caminho na minha vida. Então, isso para mim foi realmente o mais marcante. Sim, porque no fim das contas, a trajetória na área comercial, ela é uma trajetória super dura, difícil,
sem glamour, como você falou, porque as pessoas muitas vezes têm vergonha, né? O que tu faz, né? As pessoas esperam que tu tenha uma carreira, um negócio. Não, sou CEO, presidente, vice-presidente. Então, acho que tem esse estigma. E aí, você falou de conquistar a liberdade, né? Que foi um dos principais pontos que você falou assim, pô, isso aqui eu entendi que eu alcancei o sucesso, né? Nessa jornada. Mas eu tenho certeza que ao longo dessa jornada não foi só coisa boa, né? Muito antes, pelo contrário. A jornada na área comercial, ela é cheia de nuances. E na carreira de muita gente, né? Não vou ser aqui falar só da área comercial, mas assim... Quais foram, ao longo dessa trajetória também, Tainá, quais foram os pontos que você errou? Porque... A ideia desse bate-papo aqui é muito trazer para a realidade, né? A gente vê muito na internet, né? As fórmulas mirabolantes de venda, pessoas no auge do sucesso, e milhões, e não sei o quê. E a gente tá lidando aqui com uma profissional que tá no mundo real, tá lá na frente comercial, construiu uma trajetória incrível, real, palpável, mulher, né? Então, eu brinco que o que eu sei sobre vendas, ele é muito democrático. Então, também é importante a gente falar sobre o que foi errado ao longo dessa trajetória. O que ninguém conta no Instagram, né? O que ninguém conta, Então, assim, quais foram os pontos? Olhando para trás e tentando entender o que poderia ter sido diferente, apesar de eu achar que os erros, eles também são construtivos, né? Eles também ajudam a trilhar e a evoluir. O que eu faria diferente hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com a sola de sapato já gasta, é ouvir mais. Um pouco da insegurança e do anseio de falar e de convencer pela fala. Muitas das vezes eu deixei na mesma oportunidade de ouvir o cliente e o ímpeto de falar, de você trazer, a obrigação do vendedor de trazer, de entregar. Quando, na verdade, a gente tem um valor gigantesco em ouvir, né? Hoje, eu consigo entender que as pessoas, independente de CPF ou CNPJ, elas gostam de falar. E falar de si, falar do trabalho, da posição, dos problemas, dos louros. E quanto mais espaço e palco a gente consegue dar, mais a pessoa vai trazer conteúdo para você formatar uma venda ou criar abordagens, compellings, né? Eventos que vão dar mais valor ainda e trazer mais urgência e até mais dinheiro para o processo de compra todo, né? De seleção, compra. Então, acho que olhando para trás, com certeza eu faria uma abordagem mais de consultiva, de ouvir, confabular, voltar para casa, pensar, estruturar e depois trazer uma resposta mais cirúrgica, precisa. Bom, eu super acredito nisso. Para mim, eu super falo sobre isso ao longo de toda a minha carreira, que a venda, ela acontece quando tu ouve e não quando tu fala. E eu super acredito que as pessoas, elas são... elas gostam de falar de si. E o vendedor, ele tem a tendência a ser muito egocêntrico no seguinte sentido. A gente quer falar muito de todos os benefícios, de tudo que a gente pode entregar, né? Dos produtos, das empresas que a gente representa, o que não é uma mentira, né? É uma grande verdade. Mas a venda não tá aí, porque tendencialmente isso mais confunde a cabeça do cliente do que ajuda ele a tomar a decisão dele. Ele vai decidir pelos motivos dele, não pelos teus, que tu vai ficar lá cuspindo enlouquecidamente, né? Então, eu realmente acredito. E tem a questão do falar, que é mais confortável falar sobre o que você conhece, sobre o que você tem segurança, sobre o que você está habituado. Sair do habituado e ouvir o cliente, entrar na realidade dele, que é uma realidade nova. Com certeza o cliente sabe mais do que ele vai falar. É um papel também de humildade, de você... ter atenção, desenvolver, trazer outras pessoas, né? Sair ali do que se espera para você até ampliar seus conteúdos e enriquecer o processo. Então...
E aí, por que isso acontece, né? Tendencialmente acontece, e esse ponto que tu tocou é sensacional. A gente fala porque a gente fala sobre o que a gente tem conforto. E a gente não consegue escutar porque a gente escuta querendo responder. E a gente não sabe o que a gente vai escutar e a gente não tem certeza que a gente vai ter a resposta. Então a gente entra numa zona de insegurança, por isso que a gente não escuta tanto. E é tão tolo, né? Porque no fim das contas, quando você está escutando, você não precisa dar uma resposta. Você está pegando informação, se conectando com o cliente, se conectando com o negócio daquele cliente, se conectando com a pessoa. Então, é um processo até de inteligência emocional, não é? Eu ia falar exatamente sobre terapia aqui, porque eu ia juntar nesses últimos anos que eu tô intensa na terapia. A terapeuta nunca vai te dar a resposta do que você deve fazer quando você traz um conflito da sua vida pra ela. Ela nunca vai falar, vai pra A ou B. Ela vai te questionar mais, ela vai te fazer pensar mais. Porque quando você pergunta, tolo é aquele que não pergunta, porque... E nem assume respostas, porque você assume uma resposta é uma ignorância, porque se você assume uma resposta, você tá perdendo a oportunidade de deixar o outro até ele aprofundar mais no que ele tá te falando. Repensar, trazer outras perspectivas. Quanto mais... Perguntar o óbvio é muito rico. Você dá mais espaço pro cliente falar. Para aprofundar, para ele repensar, para ele trazer coisas que até ele nem pensou antes. A terapia é justamente isso, né? Quando você pergunta, você começa a falar, e Freud fala, cura pela fala, né? Então você vai falando... Você vai se percebendo. Você vai se percebendo. É muito rico. E eu também acredito muito, né? A gente tá falando num contexto de erro, né? Não ouvir, falar mais do que ouvir, eu acho que é o ponto que você trouxe. E eu acho que o outro grande ponto que para mim faz muito sentido na área comercial é você também, né, conseguir fazer as perguntas certas. Você tem que ser inteligente o suficiente para ouvir, né? E fazer as perguntas certas. Porque, enfim, tem metodologia para isso, né? Para isso ser feito, mas você ser inteligente o suficiente para fazer boas perguntas. E eu acho matador um processo comercial que ele é conduzido pelas boas perguntas, pela astúcia de quem está conduzindo de fazer boas perguntas, que levam o cliente, né, e as pessoas naquele cliente a entenderem a necessidade deles. Né? Refletirem. Entenderem a necessidade deles, a fazerem boas provocações. Então... Fazer uma pausa. Acho que é super importante você fazer uma pausa no dia a dia, no que é mecânico, no que é o dia a dia, e você, refletir. O papel do vendedor é meio terapêutico mesmo, é você tirar ele do dia a dia. Vamos repensar? Será que pode? Será que não pode? Existe outra alternativa? Qual que é a sua opinião? O que você já pensou? O que você já começou sobre determinado assunto? Isso é riquíssimo. As pessoas precisam de troca, né? E se tu não tá disposto a ouvir, como é que os teus clientes vão ter oportunidade de trocar contigo? É super rico. Tem o inverso, né, do erro. Tem sempre uma pergunta que eu faço para 100%, né? Fica até uma dica aqui para quem tiver algum momento durante a carreira comigo. Eu sempre pergunto isso para todo profissional de vendas que eu tô conversando por uma oportunidade de trabalho juntos. E eu acho ela, da mesma forma que o que eu sei sobre vendas, ele é super democrático, eu também acho essa pergunta muito democrática, porque como vendas não tem uma faculdade, né, ela não tem um método, é muito baseado na tua trajetória, né, na trajetória da Tainá, na trajetória da Bruna, o que tu acredita, né, que são 3 pontos que são chave, se você tivesse que escolher 3 pontos para você ter sucesso em vendas, né? Que pontos seriam esses que aumentariam muito a probabilidade de você ter sucesso? E se eles não existissem, quais seriam os pontos que diminuiriam muito a probabilidade de você ter sucesso? E por que eu falo que não tem certo e errado, né? Porque quando a gente está selecionando alguém para trabalhar com a gente, às vezes a trajetória da Tainá e o que você aprendeu, né? O que você sabe sobre vendas faz mais sentido para o contexto e para o momento que aquele projeto, aquela empresa, aquela equipe está. O que não significa, né, que não valha o que um outro profissional
também aprendeu. Então, eu sempre deixo muito claro que não tem certo e errado, que é uma pergunta super democrática, assim como o que eu sei sobre vendas é. O que pra Tainá são os 3 pontos chaves? A minha perspectiva, na minha trajetória, e agora, né, mergulhada no mundo de dados, eu tenho vivido cada dia uma emoção diferente. Cada dia é uma novidade, cada dia é um produto novo, um item que você tem que mergulhar. Então, uma das únicas certezas que eu vejo hoje para os profissionais, mais que vendas, né, olhando o mercado corporativo, é que tudo vai mudar. Então, e que a meta vai aumentar. Mais certo do que andar pra frente é isso, né? Essas são as 2 únicas certezas que eu tenho na vida. Tudo vai mudar e a meta vai aumentar. E dentro desse contexto de mudança, e agora a mudança vem numa velocidade sem precedentes, muito mais rápido, acredito que o maior valor, dentro dos 3 que você me perguntou, o aprendizado. A gente tem que ter humildade e consciência de que todo dia a gente tem que entrar e mergulhar e aprender alguma coisa nova. Não dá pra gente sentar numa cadeira, independente do cargo, e achar que você sabe o suficiente para ficar ali confortável. Isso não existe mais. E eu vou lendo para um segundo ponto, a gente também já falou um pouco sobre isso, e eu vejo, uma das minhas armas, né, ou uma das minhas qualidades, que eu tento sempre trazer muito, tanto nas interações com os meus colegas dentro de casa das fora, com o cliente, é a energia. Esse otimismo, o olhar de positividade, acreditar que tem uma alternativa, que se é ou não, a gente pode tentar buscar um sim de outra forma e não só chegar num forecast e justificar o não como, o cliente disse que não. É um valor também, olhando vendas, né, mais especificamente, impagável. E, por fim, que também não tem como não colocar num lugar de destaque, é o network. A gente também já falou sobre isso, mas estar dentro de São Paulo, circular em ambientes, eventos, a gente tem muitos eventos que acontecem em São Paulo. Então, o network, ele com certeza é a terceira peça para juntar ali dentro do que eu acredito que pode ser fundamental pro sucesso. E há um tempo atrás eu estava numa reunião com um grande executivo e ele chegou recentemente na empresa e ele comentou sobre um evento X que estava acontecendo dentro de São Paulo e não tinha ninguém da empresa dentro desse evento. E era um evento que não tinha nenhum ponto de conexão no primeiro nível ali com a empresa em si. Mas não importa. A gente tem que circular, você tem que ser visto, você tem que estar perambulando, porque não precisa ser a primeira linha de relacionamento. Tem uma segunda, tem uma terceira, tem um café que você conecta. Então, acho que esse realmente o network pode colocar em lugares que talvez o acadêmico não traga. Não que um cancele o outro, mas eu acredito muito. Sem dúvida. Eu acho que são 3 pontos muito poderosos, né? E a gente sabe que o tema do networking, de você se relacionar, né? De você se conectar, ele é um grande talento, né? E é um pouco isso que tu falou nesse exemplo. Não necessariamente você precisa estar num negócio que é meio óbvio, né? Às vezes os negócios, eles acontecem, eles transcendem, né? Eles acontecem de uma maneira muito dinâmica. O networking, ele é um negócio que ele é até extra cadeira de vendedor, né? Ele pode ser para tua carreira, ele pode ser para tua vida pessoal, ele pode ser para N outras questões. A gente tem que estar sempre atento. O vendedor, ele tem que estar 24 horas. São 24 horas por dia trabalhando, né? Qualquer lugar é lugar. Você teve alguma situação, algum caso que você entendeu que a tua trajetória comercial, o teu networking, ele te ajudou em alguma coisa de maneira expressiva? Você me fez aqui buscar uma história que é uma história não tão recente, mas que marcou muito a minha carreira. Porque
como eu havia dito, vim do interior de uma família com uma cultura bem específica dentro do segmento acadêmico e sempre fui vista como uma ovelha negra ou a pessoa que não trilhou ali o que era comum de ser feito, né? E a Tainá é vendedora porque não teve outra opção. Então, é o que sobrou, é o que tinha para ser feito. E isso me deu muitos gatilhos durante muito tempo na minha vida. E teve um episódio que aconteceu que foi uma história da minha família, quando meu irmão se divorciou. Ele me ligou um dia à noite. Estava saindo do trabalho e não era comum, ele não tem o hábito de me ligar. E ele me ligou, fiquei super preocupada. Ele me ligou aos prantos, chorando bastante. E meu irmão mais velho, então aquilo realmente me deixou bem abalada. Ele tinha se divorciado e precisava se recolocar na vida, encontrar um novo caminho, um novo rumo, se sentindo perdido. Ele me pediu ajuda. Enfim, fui para casa aquele dia, não consegui dormir, fiquei com aquilo na cabeça, com o que eu vou fazer, E eu fui fazer o que eu sei fazer. Fui fazer o que na faculdade não ensinou, o que a sola de sapato ensinou. Entrei no dia seguinte, na época que LinkedIn era uma ferramenta usada com um viés de cold call, né? Hoje ainda é muito utilizada, mas com outra abordagem. Eu comecei a pesquisar empresas que poderiam ser adequadas ao meu irmão é engenheiro de alimentos. Comecei a pesquisar grandes empresas alimentícias. Encontrei um cara de pesquisa, P&D, pesquisa e desenvolvimento. Falei, putz, vou mandar uma mensagem para ele. Escrevi a mensagem, ele me respondeu, agendou a entrevista e meu irmão foi contratado. Olha que legal. Então, a partir desse dia, eu comecei a olhar a minha profissão de uma forma mais poderosa, mais abrangente, como você falou, né? A vida do vendedor, ela transcende, não é ali das 8 às 18, a gente... A competência comercial, né? Porque no fim das contas, certamente se o teu irmão não tivesse a sorte de ter na família dele uma vendedora de sucesso, o que você, como bem falou, né? Talvez tenha sido visto como uma ovelha negra. O que sobrou para Tainá, ela virou vendedora, não seguiu uma carreira acadêmica, né? Enfim. Mas certamente você não teria tido essa capacidade de ajudar ele, porque tem muito de vendedor nessa atitude. Tem a atitude de entender que você consegue buscar um networking, tem a atitude de você saber escrever a mensagem certa, saber pesquisar quais são as empresas alimentícias. Isso está muito vivo, né, no dia a dia de vendas. Isso é uma capacidade muito importante. De você ter a atitude de ir lá, buscar, tentar. Isso faz muita diferença. E transcende a tua profissão. Você ajudou teu irmão. Exato. Com esse... E você me lembrou uma outra história que foi bem interessante, que até lá nos primórdios, né, quando tudo começava, do cold call, do telefone, da lista, eu lembro que um chefe que eu tive, a gente ia visitar cliente, pegar a estrada, ele me mandava ficar com um caderninho na rodovia, ia passando a rodovia anotando. Ai, quem nunca? Nossa, quem nunca prospectou todas assim, levante a empresas. primeira... Nossa, tire a primeira pedra. E, cara, até hoje eu ando na rodovia, eu fico olhando pro lado. Olha aqui, até aqui. Impressionante. Nossa Então, assim, Senhora. é um olhar... Vendas é um olhar de atenção 24/7, você não para. Toda hora é uma hora de fazer um relacionamento, de prospectar, de conectar, então... Sensacional, sensacional. Eu também tenho histórias assim como essas de olhar. Passar na fachada Sim, a gente tá na área comercial há mais de uma década, né? Eu tô há 2 décadas. Você tá beirando 2 décadas também, mas assim, é isso. Naquela época não se tinha metade das ferramentas que se tem hoje. E assim, a gente vem de cidades pequenas também. Eu vim de cidade pequena. Você tinha que andar muito, eu tinha que andar muito, né? A minha carreira começou no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é enorme. Então, para te visitar um cliente, você andava 400, 500 quilômetros. E aí, nesse trajeto, você ia anotando as placas. Eu lembro que algumas agendas de vendas
Quando você vai no supermercado, Você olha o rótulo. você olha pra ver quem é a indústria, Tem o isso, fabricante, tem não isso tinha também, isso? tem isso também, gente. tem isso também. Mas enfim, não vamos entregar a idade aqui, mas é isso. Mas esse espírito, ele continua. Você tem que estar atento. Hoje não mais, né? Anotando no caderninho, mas você óbvio. tá ali o tempo inteiro prospectando, né? Prospecção, enfim, se a gente for falar de técnica de venda aqui comercial, pra mim é uma das grandes chaves, mas enfim. Tainá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou muito sobre... Ficou muito forte pra mim, né? Quando você começou o papo, que você falou que mordeu em você quando você ganhou sua primeira comissão, lá no início da sua carreira, né? Quais as coisas, depois desses 17 anos, da primeira comissão que você ganhou lá atrás, que você teve essa virada de chave, né? O bichinho da comissão te picou ali. Quais são as coisas que a Tainá ainda não conquistou através da venda e que você ainda quer conquistar? Como é que tá as ambições ainda, né? Da Tainá? É uma pergunta curiosa, porque quando você observa as pessoas, quanto mais dinheiro elas alcançam, menos coisas elas vão querendo. Lógico, você já tem uma infraestrutura, você já tem o que é mais do que o higiênico, né? O que é relevante para você e para sua família. Sim, prosperar. a gente tá num contexto muito privilegiado, no fim das contas. Exato. Mas hoje, para mim, tá com os meus filhos, ter tempo, conseguir desconectar, às vezes, isso tem sido o que eu tenho buscado. E, inclusive, nos nossos planos, meus planos com meu marido, a gente colocou um número de anos que a gente vai se dedicar, entregar de cabeça, tentar construir um determinado patrimônio para a gente conseguir mover a vida de um jeito diferente, ter mais tempo, mais qualidade de vida. Então, não é... Se você vai, porque hoje, se você me perguntar o que você... Cara, se eu quiser ir eu quero ir para Maldivas, eu posso ir para Maldivas, eu consigo atingir. Eu quero comprar uma bolsa, eu quero trocar de carro, eu poderia fazer tudo isso. Só que acaba que isso não começa mais a preencher, né? Você vai começando a buscar coisas mais profundas. Então, a gente tem esse plano de vida de trazer mais tempo para nossa vida. Porque você sabe, né, Bruna? O dia a dia, a gente trabalha bastante. Tanto eu quanto o Daniel, a gente tem uma rotina e com um filho pequeno. Então, a gente se perde, né? E se você não se controla, você trabalha. Com home office, você não tem mais início hora. E fim da jornada, Exato. Então, a gente tem essa intenção de vida. Projeto de vida, né? Mais do que coisas e comprar... tomar um vinho bom, né? Cozinhar comida que você gosta, viver tranquilo, poder dormir com a cabeça em paz. Então, isso pra mim é o maior objetivo na vida. Eu acho que o dinheiro traz muito isso, né? Porque hoje você consegue muito disso porque você conquistou muita coisa. Acho que conecta um pouco com o momento da liberdade que você falou lá, né? Atrás. Mas é muito interessante saber porque chega dado momento que não são mais coisas, né? Então, no fim das contas, você quer comprar... Sim, você quer comprar. Porque você não compra. Momentos. Momentos com a tua família, mais tempo e tal. E a gente ama trabalhar, né? Sim, a gente ama trabalhar. Se deixar, você não para. Você não para. Cara, eu amo fazer o que eu faço. Eu sou viciada nisso. E a gente não para, porque eu brinco muito com isso, que assim... deve ser muito legal trabalhar no marketing da empresa. Deve ser muito divertido trabalhar na área de UX da empresa. Sei lá, na área de produção. Mas me desculpa, cara, a área comercial... Se tem uma área que é mais deliciosa e minimamente mais divertida para trabalhar, não existe. É uma emoção. A área de vendas é a única área da empresa que você consegue sair pobre de manhã e voltar no final do dia rico. Então... Verdade.
A gente é um bicho diferente, lidar com vendas. E eu vejo, assim, às vezes na dinâmica das empresas, sempre tem um olharzinho para vendas. Ah, porque vendas ganha muito, não é tão merecedor. Mas no final eu falo, gente, só vem, tem cadeira. Vem pra cá, senta aqui, vambora. Tá com medo? Vambora, vamos lá. Depois a gente discute se tá bom, se tá ruim, né? Porque igual você falou, são 5 minutos de louro, de tintim, pra 6 meses sentado ali discutindo o deal. Então... É verdade, é verdade. E no dia seguinte, morreu, vamos pro próximo. É isso aí, Acabou. É isso Sim, aí. acabou. E agora? Comemora 5 minutos e já tá preocupado com o próximo mês, assim. Quem não gosta disso, quem não tem tesão, enlouquece, né? Enlouquece. Lidar com a imprevisibilidade, né? E no fim das contas, assim, a glória, ela é muito menor do que todo o processo que tu sofre antes dela, né? Porque, assim, é um monte de não, é um monte de objeção, é um monte de... Enfim, é tortuoso o caminho, né? Ele é difícil. Mas tem um ponto, o meu marido, ele não é vendedor, mas a gente acaba conversando muito. E a outra coisa que a gente comentou, todo mundo no final do dia é um pouco vendedor, né? Todo mundo deveria ser. Se não é, tá fazendo alguma coisa errada. Mas quando a gente gosta do que faz, isso é clichê, mas eu vivo isso toda vez que começa um quarter ou um ano fiscal novo. Eu sempre chego em casa, eu não vou conseguir. Tá muito difícil, vai dar merda, não vai dar certo, não vai dar certo. E o Daniel fica, relaxa, calma, vai dar tudo certo. Sempre você fala isso, no final dá tudo certo. E no final dá tudo certo, quando a gente tá aqui com vontade, dedicação. Energia, como você falou, aprendendo, circulando. Vai acontecer. Vai, de fato. E... puxando um pouco sobre os pontos que você trouxe ali, que você ainda não tinha conquistado e que você quer conquistar, que está muito relacionado à tua família, né? A Tainá como mãe, a Tainá como esposa, tempo para dedicar para tua família, para os teus filhos. Você tem uma distância entre os teus filhos, né? De idade. Então, você teve o teu primeiro filho no início da carreira. Teu segundo filho, que é uma menina que tá uma graça, inclusive, agora, né, tem menos de 1 ano, onde a tua carreira já tá em um outro patamar. Como que é a maternidade? Porque a gente tem esse estigma, né, de ou maternidade ou profissão. Como que é ser mãe sendo vendedora? Nossa... Quanto tempo a gente tem? Para mim foi muito interessante viver essas 2 primeiras maternidades, porque são tão extremos que são 2 primeiros filhos, né? Foram 2 primeiros filhos com repertórios e contextos bem diferentes. E com aprendizados também importantes, os 2. Mas quando eu tive o Davi, eu não tinha muita estrutura. Era um momento que eu estava começando a construir. A minha carreira foi muito próximo do divórcio, então eu não tinha nem muita consciência do que era, o que poderia acontecer, não tinha recurso. Mas a energia e a força que me deu, saber o que eu posso conquistar criando um filho sozinha em São Paulo, com 23 anos de idade, sem muito recurso. Ele ficava na escolinha das 7 da manhã às 7 da noite. Uma vida... Chegava em casa, tinha que lavar, passar, cozinhar. No dia seguinte, arrumar a malinha para ir para a escola. Ao mesmo tempo que algumas pessoas tinham dó, falavam, nossa, por quê, né? Poderia pegar minha malinha e ir embora para casa da minha mãe. E eu acreditei na minha carreira desde o começo. Falei, não vou, porque eu acho que eu tenho que estar em São Paulo. E eu acredito no que eu estou fazendo. Então, vai dar certo. Eu não vou embora. Isso me deixou tão forte, tão preparada para as intempéries que poderiam acontecer, que foi impagável. E o Davi, meu filho mais velho, ele tem uma consciência tão grande disso, que ele é um parceiro hoje para mim. Ele faz parte, ele preocupa, ele entende, ele cuida. Então, a gente criou uma relação muito forte com essas adversidades. E a Celine, a minha segunda filha, que agora 1 aninho, ela veio num contexto diferente. Hoje, quando eu tive o Davi, eu era PJ, não tinha nem licença maternidade. Então, fiquei 3 meses só fora e contando moeda. Foi o que hoje em dia...
Enfim, graças a Deus a gente está evoluindo nesse contexto, mas hoje até as empresas de tecnologia que contratam PJ, porque é um tema que me interessa, porque eu tenho parceiros, né, e outros clientes, e um ecossistema que contrata ainda PJ, eles pagam licença maternidade para mulheres. Olha que legal. Mesmo sendo não CLT. E isso é muito legal. Na minha época não tinha isso. E hoje eu trabalhando numa big tech multinacional, tive todos os benefícios que se pode ter. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, porque existe até benefícios para o homem, né, dentro da licença paternidade. Mas o homem não sai. Ele não fica fora, ele não se sente confortável para ficar esse tempo fora da cadeira. A mulher já não tem opção, ela precisa sair, ela não tem alternativa. Então, mesmo hoje tendo recursos, benefícios, eu ainda percebo que é muito injusto. Ainda a empresa ainda não deveria obrigar o homem a sair. Não é uma opção, você tem que sair. Porque eu preciso equalizar isso de alguma forma. Então, a gestão, ela precisa colocar... Cara, pode sair, tá tudo bem. É importante pro teu convívio com teu filho ficar fora esses 3 meses. Foi difícil. Eu não fiquei os 5 meses fora que eu tinha direito, eu fiquei só 4. E quando eu voltei com uma sensação de que eu precisava correr vezes 2. Sabe? Eu falo, nossa, eu preciso recorrer aqui o tempo que eu fiquei parada. Então, eu criei uma infraestrutura dentro de casa, que eu tenho o privilégio de ter, para me dedicar mais do que eu dedicava antes. Olha que loucura. Que loucura. As suas competências não mudaram, né? Profissionais. Que loucura. Pelo fato de você ter um neném em casa. Não, então... A mulher, ela tem hoje mais recursos, tem uma consciência maior da diversidade, dos problemas, né, da maternidade, mas ainda vejo que tem muito caminho para a gente conseguir equalizar a questão de gênero, né? Principalmente você se sente culpada? Muito. Em vários aspectos. Determinada compromisso de trabalho. Ausência. A minha própria família me culpa. Por que você não... Às vezes, quando eu tenho algum contato... mas em vez de me perguntarem... Putz, olha, que legal, tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Cadê seu filho? Tá tudo bem com seu filho? Então, assim, é um preconceito muito, muito grande. Muito opressor, né? A gente se sente mais culpada ainda. Né? Mais culpada. Mesmo sabendo que tá tudo bem, que eu tô provendo. Enfim, é bem complexo. Super. Eu acho que eu sou mãe de primeira viagem, né? E é muito engraçado porque, pra mim, a maternidade nunca foi uma prioridade. A minha carreira sempre foi a minha maior prioridade. E como a gente é tola, né? Nossa, como a gente é tola. Depois que você é mãe, você entende. Você foi mãe muito mais jovem do que eu. Eu tinha um amigo, um colega de trabalho que falava: a bola da família, quando ela quica no chão, ela bate e quebra. A bola do trabalho e da carreira, se ela bate no chão, ela volta pra tua mão. Então, você consegue recuperar. Você consegue correr atrás de novo. Você consegue... Da família, você tem que juntar os caquinhos. Então, o impacto é muito maior, né? Então, assim, a gente se cobra muito de tempo com a família, de tempo... Então, dado momento é importante, realmente, a gente balancear, né? Mas tem um estigma de que a mulher, ela não consegue equilibrar as duas coisas, né? E a gente consegue equilibrar as duas coisas. Consegue e deve, porque a dinâmica hoje das famílias, né? Ninguém mais quer bancar outra pessoa. As pessoas querem colaborar. O que eu quero com o plano com o meu marido é ir além. Se for só um provedor, a gente não vai conseguir. A gente poderia chegar onde a gente deseja, mas talvez demore mais. Então, as duas contribuições para a receita da família, elas são muito importantes.
Então, a gente tem que começar a entender que o espaço da mulher, ele tem que ser compartilhado com o homem. Por que o marido, quando ele leva na escola, ai, que pai bonito, quando a mãe tá fazendo mais que obrigação? Super. A gente tá junto nisso, super. A gente colabora financeiramente igual. Então, a gente precisa de encarar as tarefas. Cara, quando que é a próxima vacina? Agenda você, vamos lá, né? É isso. Mas muitas vezes a gente também, mulheres, né? Não permite que os nossos maridos, os pais, eles exerçam a paternidade. Eu me vi durante muitas vezes não permitindo, né? Que o meu marido exercesse a paternidade. Eu tenho o privilégio, né, de ter um marido super participativo, super presente. Não é a realidade da maioria esmagadora das mulheres, né? Você foi durante um período mãe solo também. Né? Não que, assim, você tomou a decisão de se separar, então não significa que o pai não esteja presente na vida do filho, mas significa que você tem um dia a dia mais autônomo, né? Ali mais autônomo. Então, a gente tem ali um contexto, mas acho que a gente assume muita coisa, a gente abraça muita coisa, e a gente também... Isso na profissão também, né, Bruna? Nossa, muito. Em tudo, né? Muito, muito, muito. E aí, até fazendo o gancho da profissão e do tema de ser mulher, né? Como que foi pra Tainá, uma mulher linda, né? Lindíssima, jovem, na carreira, no mercado de tecnologia... Há 17 anos atrás, que era um mercado muito mais masculino do que é hoje. Que hoje eu percebo e vejo muito mais mulheres no mercado de tecnologia. E como em outros mercados, né? Os números mostram da crescente da presença da mulher. Mas conta pra gente, né? De novo, né? O que eu sei sobre vendas é sobre a realidade, pessoas reais. Nossa. Como que foi pra você, né? Essa mulher linda, vendendo, bem-sucedida ao longo desses 17 anos? Gente, se a gente fosse listar o que é assédio, meu Deus do céu. E o assédio disfarçado, né? As microagressões que a gente começa a naturalizar e achar que é normal. Então... E muito nova, né? Imagine, uma menina que tinha um sotaque. Eu percebi que eu disfarçava o meu sotaque porque eu não queria me demonstrar frágil, falando com sotaque de Minas. Então, era um monte de armadura que você vai colocando para se blindar e tentar sobreviver nesse meio, né? Porque já foi de um tudo. Ainda bem que a gente tem evoluído, como a gente... conversou ainda com muito espaço, mas a consciência, ela é maior, né? A consciência é maior. E é muito nichado do tipo de tecnologia também que a gente vive. Então, antes, quando eu estava no mundo de atendimento, eu lidava com um público feminino maior, né? Do outro lado, era mais sensível, um outro arquétipo que era mais confortável como mulher. Hoje, no mundo de dados, eu voltei praticamente para uma estaca zero, assim, de posicionamento da mulher. Muitas poucas mulheres dividem o dia a dia comigo, o que é um desafio, porque a gente não tem um suporte, as microagressões, elas se tornam, mais uma vez, normais. Já vivi situações de comentários no meio de reunião que hoje eu consigo me colocar e não aceito esse seu comentário. Aqui, você não, mas durante muitos anos eu aceitava e achava normal e dava uma risadinha e tá tudo bem, né? Faz parte, vamos ser simpática. Vamos achar que isso é charme. Mas, então... consigo me colocar, consigo entender hoje numa visão mais profunda, né? Um comentário sobre forma de vestir ou... tem que ficar muito atento. A gente precisa... que tem uma diferença do elogio, né? Do que... de uma coisa genuína e da malícia. E a gente consegue entender o que acontece. Então, eu fico muito atenta e tomo muito cuidado. A gente tem um grupo de mulheres de dados, permeia várias empresas e é muito
sobre isso, trazer para a faculdade mulheres em curso de estatística, enaltecer, abrir portas, que é um problema que a gente talvez não vá resolver aqui para nossa geração num curto, médio prazo, mas que a gente precisa começar a essa mudança. A criar consciência. A criar consciência. Então, a gente faz essas reuniões em grupo, onde a gente também tem mais liberdade para perguntar coisas, sentir mais acolhida. A gente tem um grupo de mulheres para discutir temas técnicos e de vulnerabilidade. Então, eu posso fazer perguntas idiotas, eu posso me sentir aqui à vontade para... Cara, eu não vou ser julgada se eu perguntar o óbvio ou se eu... Pelo fato de eu ser mulher, né? Exato. Então, isso dá também uma segurança. A gente tem trazido esses grupos para fortalecer. Mas é uma luta diária. Eu tava ouvindo há pouco tempo eu não lembro se era um podcast ou era um vídeo, enfim. Eu tava lendo sobre alguma coisa. E eu lembro dessa frase, né? Quando você estiver lidando com uma mulher no mercado de trabalho, não elogie primeiramente a beleza dela. Elogie primeiramente as competências dela. E a gente, até entre as mulheres, a gente tendência... Eu mesmo, né, te elogiei. Você é uma mulher linda e tal, não sei o quê. Então, se falava ali no contexto de, olha, desculpa por ter elogiado primeiro a tua beleza. Né? Isso não significa que você não é bela. E a beleza, eu não tô querendo relacionar aqui a estigmas, né? Que existe todo o tema de estigma, né? De mulher bonita. A mulher bonita tem que ser assim, assado. Não tô querendo falar sobre isso. Mas às vezes elogia, nossa, como o teu cabelo tá lindo, como a tua roupa hoje tá... combinou com o teu tom de pele, como você tá... Qualquer coisa relacionada à parte de beleza. E não a um estigma de maneira geral. Mas elogia as competências. Nossa, como você se saiu bem naquela reunião. Achei tão relevante aquela frase que você trouxe. Me fala como que você fez para conseguir aquele resultado naquele cliente, né? Achei tão incrível o resultado que você entregou, a apresentação que você fez. Então, da gente criar esse círculo, porque tem esse estigma, né? Em especial mulheres que chegaram em um determinado ponto da carreira ou alcançaram um determinado status da sua carreira, que são bonitas ou tem qualquer... marcador social até, né? Que se fala agora, marcador social. Sou uma mulher, às vezes a gente tem um contexto de mulher negra, às vezes tem um contexto de mulher com algum tipo de deficiência e tal. Então, assim, não é esse marcador, né? Competência eu não preciso, não tem essa relação. Competência não tem essa relação. E eu posso ser vaidosa, eu posso ser inteligente, eu posso ser mãe, eu não preciso ser um ou outro, né? E você pode não ser nada disso e ainda assim ser competente. Exato, entende? Exato. Então, eu acho que a gente vem... e o tema de mulher no mercado de trabalho... infelizmente, né? A gente tá nesse mercado há muito tempo. E na área comercial, né? Então, não, contrata mulher porque mulher vai quebrar mais, vai abrir mais. Gente, é um absurdo. E a gente viveu isso. Né? Então, hoje a gente... Eu lembro que falavam que o tom de voz da mulher no telefone para prospecção era mais suave, ele tinha mais efetividade do que o... É um absurdo completo, assim. E aí uma coisa que eu vejo é assim, a gente não pode fechar os nossos olhos que a gente, independente, aqui não é uma questão de discussão de guerra de sexo ou qualquer coisa assim, mas a gente vive numa sociedade que é uma sociedade que vem de uma cultura machista, né? E aí eu não tô falando que a culpa disso é dos homens, não, eu tô falando da sociedade de maneira geral, 360, né? Então, o fato de que porque hoje a gente ainda é uma sociedade machista, mas eu acho que a gente tá vivendo uma geração de conscientização e de transição. Sim. Da gente conseguir ajudar essa sociedade de alguma forma a sair desse status e evoluir. Sim. E eu percebo que muitas vezes a gente tem um despreparo, né? De como que os homens podem nos ajudar nessa jornada, nessa trajetória, né? Como que eles nos ajudam? Como que os homens se interessam por entender como que é essa jornada pra gente? As inseguranças que a gente enfrentou, vivencia, né? Esses grupos... Espaço de fala. Esses grupos que você se conecta com mulheres, né? Isso não existia. Não. E assim, eu vejo, né, Bruna, que
existe uma diferença biológica. Eu não quero colocar o homem e a mulher no mesmo lugar de competências biológicas, porque são formações diferentes, eu entendo isso e eu tenho clareza disso. Tanto que eu acho que a mulher consegue ter skills que o homem não consegue, e o homem tem skills que a mulher não consegue. E aí a gente chega no ponto que não é luta, é complementaridade. A gente não tem que... Eu não tô aqui discutindo se eu posso mais. Os dois são relevantes, os dois são importantes. A grande questão que a gente vê é que não é igual, né? A gente tem um espaço masculino muito maior do que o feminino. E aí a gente vê que os skills eles começam a ficar muito homogêneos e falta essa outra visão. E o quanto a gente perde com isso, né? De não ser homogêneo, quão mais rico poderia ser esse ambiente, né? Inclusive, tem uma história muito interessante que eu ouvi. Uma grande empresa que só tinha líderes homens. Uma das funcionárias teve uma licença maternidade e a empresa oferecia como benefício 100% da comissão durante a licença. E essa pessoa saiu de licença e não teve acesso a esse benefício depois que voltou. Depois do passado período que a empresa fornecia, um time global fora da gestão onde ela estava enquadrada reconheceu que ela não tinha sido recebido esse benefício e fez o pagamento retroativo. Mas, enfim, o que eu quero enaltecer aqui que uma mulher dentro de um contexto de liderança, ela se torna fundamental para ter um olhar, um zelo, um cuidado, uma atenção, uma preocupação talvez em... quais são os recursos que eu posso oferecer nesse tipo de situação? Quais são o que a empresa traz aqui de vantagem? Como que eu até deixo mais seguro para o homem também vir usufruir do benefício? Uhum. Então, é uma cultura que se enriquece da diversidade. E aí num contexto como essa história que tu tá contando, onde só tem lideranças masculinas, um benefício, né, para uma funcionária mulher não é sabido, não é instruído, não é dado, né? Enfim, então e eu acho que assim, não é uma guerra de homem e mulher, né? É um contexto que a gente vive, é uma sociedade que viveu durante muito tempo nesse contexto desse degrau realmente, né? Dessa falta de entendimento, de sensibilidade de um contexto e tal. E eu acho que a gente tem a oportunidade agora de viver esse momento de conscientização, né? De conscientizar e trazer mais luz para esse assunto. E não só sendo promovido por mulheres, mas por homens também. Uhum. Né? Isso sendo falado. Mas em algum momento, Bruna, eu acredito que a mudança, ela tem que vir da parte fundacional, que a gente falou da preparação, da escola, da educação, que né, são caminhos que não são exclusivos, acho que os dois têm que fazer, mas em um determinado momento, eu acredito que uma gestão, uma liderança, ela precisa impor também algumas coisas, porque num processo de recrutamento é mais confortável. A gente falou sobre isso como vendedor, você navegar no que é óbvio, a receita que você acredita que pode dar certo. Então, um determinado perfil que eu sei que pode performar, é mais fácil, vou contratar em faculdades X, P, T, O, porque são faculdades que eu sei o tipo de formação que oferecem. É mais confortável para o líder. Então, como que eu faço o líder ampliar ali a visão dele para trazer recursos, pessoas, né, que não são o esperado? Como uma liderança, tem que ter cota, por exemplo. Preciso de ter 40% do time, no mínimo, feminino. Uhum. Cara, formas, né, baixa régua, cria... formatos para equalizar ou entenda que são funções diferentes, mas
é necessário pro todo, eu não tenho certeza. Eu acho que já tem uma conscientização, as empresas estão cada vez mais, a gente vê empresas fazendo trabalhos lindos, inclusive, com relação à conscientização de marcadores sociais de maneira geral, né? Não só a questão de gênero, mas, como eu falei, também de necessidade especial, de raça, né? De questão de idade, né? Então, assim, por que eu não vou contratar uma pessoa de uma determinada idade? Porque eu entendo que ela não tem mais energia. Por que eu vou ver a energia só em pessoas de uma determinada idade? Então, qualquer marcador social, eu acho que as empresas, elas têm, dentro do contexto corporativo, uma ferramenta muito potente para fazer isso. E eu vejo hoje, já no contexto de vendas, equipes muito mais diversas, né? Eu liderei mulheres, né? Tive a oportunidade de liderar mulheres, tive a oportunidade de ter líderes mulheres, tive a oportunidade de ter pares mulheres. Como que tá hoje tua gestão? Hoje, assim, eu já tive vários cenários, né? Já tive cenários de ter uma presença... Eu acho que com o tempo isso foi diluindo, justamente por causa dessa conscientização. E eu acho que tudo é experiência, né? Então, assim, eu já tive líderes mulheres incríveis, super competentes, super assertivas, super pragmáticas, o que normalmente são delineados muito mais masculinos, né? E quando a mulher é assim, ela, nossa... que agressiva, né? O homem, nossa, ele realmente é bom, ele né? é bom, mas, ao mesmo tempo, muito conectada com as pessoas, entendendo que é através das pessoas que a gente consegue fazer um bom trabalho. E eu também já vi homens fazendo isso brilhantemente bem. Homens fazendo uma gestão muito mais humanas, né? Muito mais... Então, assim, eu acho que... O que você falou é muito inteligente, né? Como que as empresas hoje, elas potencializam, isso dentro da área comercial é brilhante, elas juntam as duas coisas, né? E não fazem aquilo ser homogêneo, faz isso ser muito diverso, porque tem histórias de vida diferentes, tem vivências diferentes, venda é um negócio muito democrático, porque não tem uma formação. E nenhuma receita... Nenhuma receita. Então, quanto mais diverso for, mais rico, de conhecimento, de competência, de marcadores sociais, mais rico, mais transformacional né? Mas lidar, do ponto de vista de gestão, quanto mais heterogêneo, mais difícil é a gestão. Porque você não tem como equalizar uma mensagem. Tudo tem que ser muito individualizado, você tem que entender onde que pega para cada um. Isso dá mais trabalho, mas dá trabalho é trabalho. Né? Gestão de vendas é isso. Gestão de vendas, no fim das contas, você multiplica por 1000 a necessidade de você conhecer pessoas. Porque como vendedora, como você bem falou, é networking, é você se conectar com o cliente, é você ouvir o cliente, né? Você trouxe um pouco desses elementos aqui. Quando você é líder de vendas, você continua com esses elementos, mas você multiplica por 1000, porque você através de pessoas que você faz essas pessoas se conectarem com outras pessoas. Então, tem muita questão humana, de emocional, gente. Nossa, psicológica. Muito. E a gente, como você falou, né? Assim, você comemora aqui hoje, né? Você falou. A única coisa que a gente sabe é que tudo vai mudar e que a meta vai crescer. Então, assim, como é que você gerencia pessoas e mantém uma equipe de alta performance nesse contexto, né? Eu sou doida por isso, alucinada por isso. Eu tenho paixão por isso. E faz muito bem. Faz, obrigada. Faz bem pra gente. E eu adoro fazer isso. E aí, Tainá, eu queria, pra gente fechar aqui uma última pergunta. Entendi todas as tuas crenças de vendas, entendi toda a tua carreira, tua trajetória, mas me fala mais sobre como que tu concilia a vida da Tainá. A gente falou de maternidade, falou da carreira, falou das empresas. E a Tainá, como é que concilia? E a academia, e os teus hobbies, e as tuas vontades, as coisas que você gosta de fazer por você, o que te faz bem, né? Me fala um pouco, como é que organiza aí? É da turma das 5 da manhã, que acorda, vai pra academia, cuida da saúde. Como é que é isso? São fases, né? A gente vive
equilibrando ali os pratinhos para dar conta de tudo. O fato é, né, também aqui clichê, mas não dá para ser uma profissional exemplar, uma mãe maravilhosa, uma musa fitness, social, super sociável, presente em todos os grupos. Então, alguma coisa vai cair. Quando uma coisa está se destacando demais, a outra cai. Isso é a maior verdade. Não tem como. É humanamente impossível. Mas desde que eu voltei da minha licença maternidade, agora com a Celine fazendo 1 ano, né? Já tem, então, 7 meses, 8 meses que eu tô de volta. Eu encontrei na terapia e no exercício fontes muito importantes para o meu equilíbrio. E eu tenho dedicado tempo para isso, porque eu vejo claramente resultados no meu dia a dia, né? Quando dias que eu vou para academia, que eu treino, são dias que eu consigo administrar melhor as ansiedades. Eu tenho... Normalmente os dias são melhores, então eu tento me policiar com os horários de treino. Enfim, vida... A gente não é dono da nossa agenda, né? À medida do possível, a gente tenta. Então, eu tenho olhado bastante esse tema de saúde mesmo, né? E é pra envelhecer bem, não tem como. E não é musculação, né, Bruna? É o 3 de 15 que 3 funciona. 3 de 15, desce, agachamento. É o 3 de 15 ali, não tem jeito. E é uma coisa que eu tive que vencer. Porque eu odiava, mas, gente, vai porque tem que ir, vambora. Então, isso se tornou uma das coisas importantes. E, claro, né, a família, a casa em si, que demanda muito, manter tudo operando. Todo mundo chega a ver tudo lindo, né? Mas por detrás uma correria, uma loucura. Ainda bem que a gente faz tudo online hoje. Mercado. Nossa, grande parte da minha vida eu consigo hoje resolver no digital, que já dá uma gestão ali melhor do tempo. Mas não tem jeito, demanda tempo e energia, né? Ter toalhas brancas, limpas, uma cama gostosa, com pillow top macio de pluma de ganso. Alguém tem que estar pensando, né? Alguém tem que pensar nisso. Alguém pensou nisso, né? Então, dá trabalho, mas eu também gosto de cozinhar. A gente recebe bastante em casa, a gente gosta. Mineiro, então... Hoje em dia, a gente não consegue mais sair tanto. A energia... Muda, dá né? Você foca, né? Você tem que escolher, não dá pra ser tudo. Então, a gente gosta bastante de receber em casa. E curte, a gente mudou recentemente, então a casa ficou gostosa. E com o nenê também é mais cômodo, né? Ficar em casa. Mas a gente vai administrando à medida do possível. Boa. E é muito legal, né? Porque a gente hoje tem acesso a conteúdos que nos deixam nervosos, né? Assim, especial na vida pessoal, no seguinte sentido. Não, tem que acordar às 5 a turma das 5. Aí você abriu o olho, né? Você abriu o olho às 6h30. Banho gelado. Banho gelado. Banho gelado, 5 da manhã. Aí você abriu o olho 6h30 da manhã, né? Sabendo que você tem uma agenda de trabalho enlouquecedora. E aí, você abriu o olho, a pessoa já foi na academia de manhã, já tomou banho gelado. Tô ficando pra trás. Exato. Aí você já se sente uma incompetente completa, né? Nossa. Então, como é legal ouvir, de novo, né? Trazendo pra realidade pessoas reais que estão vendendo, que estão tocando bumbo, estão tendo uma carreira de sucesso. E a realidade da grande maioria esmagadora das pessoas não é isso. Sabe uma coisa que... Você que gosta de ler, tem um livro que eu tô lendo que foi uma recomendação de um amigo muito especial, que chama Minimalismo Digital. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Depois eu vou te mandar o link que você vai amar. Que é a gente, de fato, saber do que a gente se nutre. A gente não pode se nutrir de tudo que aparece na nossa frente, porque senão você realmente é enlouquecedor. É enlouquecedor, você quer se comparar. É frustrante. É frustrante. Eu tenho tentado movimentar um pouco, né? Para escolher, né? A gente sabe o que são as ferramentas fundamentais da nossa vida, o que é importante, mas também não pode entrar na pilha, porque senão você adoece. Adoece. E assim, eu tenho o tema de... essa coisa da rotina, né?
Eu também, ao longo do tempo, fui encaixando um pouco a rotina, assim, organizando um pouco a rotina. E tem momentos que eu funciono mais para academia de manhã, tem momentos que eu não funciono. Aí eu achei uma manobra na agenda para final de semana, para organizar a vida no final de semana, e aí eu abro mais a mão de tempo com a minha filha. Mas assim, é um cobertor. É a realidade a vida como ela é. Cara, e a gente tem o privilégio de estar numa posição muito, de novo, privilegiada, né? Da grande maioria das pessoas. A gente tem apoio, tem rede de apoio, tem ajuda, não sei o quê, né? Mas assim, um pratinho cai, entendeu? E vamos pra frente, vamos embora. Então, senão a gente enlouquece, né? E a rotina exige que você malhe, que você tenha uma alimentação, que você esteja com a unha impecável, que você entregue. A meta entregue, que o teu humor esteja casamento maravilhoso, filhos falando inglês, espanhol, português, assim, filhos extremamente bem educados, muito comportados, e você não pode ter nenhum deslize emocional, equilibradíssima, posturada, inteligência emocional altíssima, terapia em dia. Isso, tudo check. Cara, assim, o peso é muito grande. Então, assim, um prato cai. Um prato cai. Hoje o que tem caído na minha vida é a vida social. A gente teve que fazer uma escolha. Não dá, gente, não dá. E o meu marido, ele é muito enérgico. Ele tem uma disposição que eu não tenho. Eu não tenho. Chega sexta-feira, eu só quero tomar o meu vinhozinho em casa, no silêncio, na minha luzinha baixa, sem nem falar muito. Porque eu já falei tanto durante a semana que eu não quero nem falar. Amigo, não quero contar nada. Não quero falar nada, quero relaxar. Então, e por isso que eu volto no que eu tenho mirado de futuro, mais calma. Mais tempo, né? Mais calma. Mas o momento é esse, né? A gente tem que viver cada momento. A gente tá numa fase produtiva, né? Da carreira. Então, a gente tem muito mais para entregar. Tá crescendo da idade, dizem que segundo os números, né? Não sei o que... Não posso ainda dizer com experiência própria, mas dos 40 até os 50... Dos 35 até os 50, a idade máxima produtiva de geração de dinheiro. Então a gente tá lá, né? Estamos lá produzindo. Isso aí. Legal. Tainá, obrigada. Foi incrível ter você aqui. Tô muito feliz de poder ter o privilégio de te ouvir, saber o que a Tainá sabe sobre vendas. De novo, né? O que eu sei sobre vendas, ele é super democrático. Então, é uma oportunidade de você dividir com muita gente um pouco da tua trajetória, das suas competências, do teu brilho, da tua energia, de toda a tua jornada até aqui. Então, super obrigada por topar esse papo, de coração. Foi ótimo, ótimo. Eu que agradeço. Me sinto lisonjeada por ser reconhecida por você como uma boa profissional, porque você realmente sua dedicação, energia. Rasgando, não sei se vai aparecer no vídeo, mas realmente você se reinventa e acha incansável. Você é incansável. Incansável. Isso é demais. Legal. Obrigada. Obrigada de coração. E aí eu quero aproveitar e falar aqui sobre a Monieri, que é a nossa parceira aqui, que faz peças incríveis. Zero transparência, eu sou super fã da Monieri. E além das peças serem incríveis, são super versáteis, são cores fáceis de combinar. E também elas têm uma tecnologia Easy Care, que não precisa passar. E para quem está assistindo aqui, tem cupom de desconto. Pod Bruna, tem 12% de desconto, é só acessar o site. Vou colocar aqui o cupom Pod Bruna, acessa lá. E óbvio que eu não iria deixar, né, de presentear minha convidada, que tá nessa jornada, né, agora fitness, tá nesse momento. Olha, presente maravilhoso. Eu espero que você aproveite. Em boa hora, obrigada. Aproveita, eu adoro. Lindo, obrigada. Usa bastante. Chegamos no final do que eu sei sobre vendas. Espero que vocês tenham aproveitado um conteúdo democrático, incrível, com as contribuições da Tainá, uma mulher real, né, que está aí brilhando
na carreira como vendedora, super de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E o que eu sei sobre vendas continua com várias outras edições, várias outras convidadas, para a gente fazer desse momento aqui, desse conteúdo acessível a várias outras pessoas que não planejaram, mas talvez passem a planejar, né? A continuar a jornada na área comercial e que sirva aí de inspiração e de fonte de conhecimento também, para inspirar tantas outras pessoas que estão na jornada, na carreira comercial, a terem carreira, uma trajetória brilhante e incrível, trazendo muito mais profissionalismo, muito mais conhecimento, né, para essa cadeira e para essa área comercial que eu particularmente sou alucinada, completamente apaixonada, e tô tendo prazer aqui de poder receber a Muito Tainá e compartilhar com vocês um pouquinho esse conhecimento. Delícia de bate-papo. Legal. Obrigada. Obrigada, gente.